Senhoras e senhores, internauta, telespectadores da TV Câmara, boa noite. Na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Botucatu, agradeço a presença dos vereadores, dos representantes do Poder Executivo e do público presente. Estamos ao vivo pelo canal 61.3, Rede Aberta de Televisão, canal 8 da NET e pelo Facebook. Convido para ocupar lugar nessa mesa o vereador, ex-presidente da Casa, Isaías Colino, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Convido também que ocupe lugar nessa mesa o vereador Paulo Renato, presidente da Comissão Permanente de Obras e Serviço Público. Quero convidar também o senhor José Carlos Broto, secretário municipal de Habitação. Quero convidar o senhor Luiz Guilherme Silva, gerente de projetos da Prefeitura Municipal de Botucatu. E o senhor Paulo Antônio Corradi Filho, procurador da Câmara Municipal. Registramos a presença do vereador José Fernandes, sargento Laudo, vereador Cula, vereadora Alessandra Luquezzi, vereadora Jamila e vereadora Rosiela. A presente audiência pública foi convocada pela mesa diretora da Câmara, em razão da apresentação de mensagem ao projeto de lei 019, que trata de parcelamento do solo urbano. Referida mensagem dispõe sobre alteração nas diretrizes do retalhamento de lotes edificados. A duração dessa audiência será de no máximo 2 horas. Portanto, vamos até às 20 horas e 30 minutos. Esclareço que, no momento do debate, os vereadores e o público presente poderão alternadamente formular questões ou emitir opiniões a respeito. O tempo máximo de cada um é 2 minutos. Quero, nesse momento, passar a palavra ao presidente da Comissão de Justiça, meu queridíssimo vereador Isaías Colino. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores. Quero aproveitar a oportunidade, em nome do Maurício aqui, saudar todo o público presente. O Maurício, senhor presidente, ele foi muito importante no aconselhamento da Comissão de Constituição e Justiça para que a gente sugerisse alguns encaminhamentos ao Poder Executivo e também aos colegas vereadores. Acho super importante que um projeto com a magnitude como o do parcelamento do solo tenha todo o espaço que Vossa Excelência tem destinado para que seja discutido aqui nesta casa. Quero ainda ressaltar o papel importante da vereadora Rosiela com o pedido de vista durante a tramitação do projeto, onde foi importante para que essa discussão voltasse à tona. Acho que é importante a gente fazer esse reconhecimento público e também fazer um reconhecimento ao prefeito Pardini, que foi sensível a toda uma articulação que houve em parte da cidade, em especial organizada pela Daniele, que ainda não pôde aqui estar presente, mas que foi importantíssimo para sensibilizar tanto o Poder Executivo quanto os senhores vereadores para que essa discussão voltasse à tona e a gente possa entregar, ao final de todo esse processo legislativo, uma lei que faça mais sentido para aqueles que estão na rua e que dependem disso no dia a dia. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por ter sido o capitão de todo esse processo e proporcionar esse importante momento de debate aqui na Câmara Municipal, e desejo que o trabalho de todos na noite de hoje seja muito proveitoso. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço a fala de Vossa Excelência, só enriquece qualquer tipo de projeto que tramita nessa casa. Quero passar a palavra também ao vereador Paulo Renato, presidente da Comissão Permanente de Obras e Serviço Público, para suas considerações. Presidente Carreira, agradeço a oportunidade de poder estar aqui, também fazendo parte dessa audiência pública, cumprimentar o secretário, cumprimentar o Guilherme, todos os colegas vereadores, vereador Isaías Colino, nosso procurador que se faz presente aqui também, público presente, todas as pessoas que nos acompanham a partir desse momento em mais essa audiência pública. Apesar da audiência estar começando rigorosamente no horário, como está cumprindo o regimento, presidente Carreira, o público ainda é pequeno,
mas nós sabemos que esse assunto ele foi muito discutido, não foi ainda exaurido, mas foi bastante discutido, né? Isso faz com que nós tenhamos segurança para dar encaminhamento à votação desse projeto. Nós teremos aqui ainda, nós vamos tirar dúvida especial da classe, né, que se levantou em busca de maiores informações, de defesa dos seus interesses, daquilo que achava importante no projeto, e buscou toda a base da Câmara Municipal, dos vereadores, na base do prefeito Pardini, os demais vereadores, para que pudesse ouvi-los e levar até o prefeito, né, que entendeu, junto com o secretário, e aqui os representantes do Executivo estão, né, entendeu a necessidade de fazer a alteração. A Daniela acabou de chegar, foi uma das pessoas que articulou, né, conduziu bem essa questão de trazer para nós a necessidade de alteração do projeto. O prefeito, muito sensível, entendeu com a sua equipe, juntamente com a Câmara, e encaminhou a mensagem que iremos discutir, né? Não sei se ainda cabe muita discussão, mas certamente ainda alguns esclarecimentos para que possamos dar encaminhamento para tão importante projeto, que já houve outras discussões pelo Executivo nas audiências públicas nessa casa, discussões particulares com vereadores, discussões em grupos com todos os vereadores, né? E hoje é um dia que eu tenho certeza que nós conseguiremos finalizar esse assunto, né? Um assunto que foi tratado por muitas mãos e que certamente nessa audiência a gente finalizará atendendo a necessidade, principalmente os anseios da classe interessada, mas acima de tudo o interesse da população. Sejam todos bem-vindos e desejo uma excelente audiência para todos nós. Agradeço a fala do novo presidente da Comissão Permanente de Edificação. Queria passar a palavra ao nosso secretário Boto, uma breve explicação a respeito da mensagem que visa aperfeiçoar a redação do artigo 28 do projeto, a fim de possibilitar o retalhamento de lotes edificados nos moldes da legislação em vigor. Com a palavra, o nosso queridíssimo secretário. Boa noite a todos. Eu queria dar uma breve palavrinha aqui. Eu acho o seguinte, eu acho que esse processo, essa propositura, é uma demonstração do que é a democracia. Tá? Por quê? Esse projeto de lei, o Executivo começou a trabalhar nele no início do ano passado, no comecinho de 2018, né? Por um grupo de trabalho formado por profissionais da área, representantes da sociedade civil, CONDEMA. Houve uma audiência pública, né, promovida pelo Executivo, pela Prefeitura. Teve assim, inúmeros ajustes, inúmeros acertos no texto, né, até que ele viesse para a Câmara, aqui para essa Casa de Leis. Aí, vindo para cá, teve todo esse processo de análise do jurídico aqui da Câmara Municipal, discussão com as comissões da Câmara. Então, enfim, é um processo assim que passou por todas as fases que tem que passar mesmo um projeto de lei, né? Teve uma audiência pública aqui na Câmara Municipal, aonde foi discutido amplamente todo o texto, todo o projeto. Mas, enfim, depois, quer dizer, desse caminho todo, né, que esse projeto passou, nós estamos em agosto, tem um ano e 8 meses que se trabalha nesse projeto. Provavelmente, se alguém pegar o texto e for ler na íntegra, vai achar algo para ser corrigido ou ser acertado, né? Porque não tem como, ninguém é perfeito, né? Então, nós temos a humildade de ter essa compreensão, né?
Bom, mas falando um pouquinho aqui do tema de hoje, do assunto de hoje, da pauta, né, da pauta dessa audiência pública, que é o retalhamento de lotes, eu queria só, ressaltar o seguinte: o Executivo, desde sempre, se pensou no retalhamento. Tanto é que o retalhamento, ele já estava previsto no texto original. No texto original. Tá? Aí, numa dessas inúmeras revisões que houveram, né, nós percebemos que esse texto, da forma como estava, ele não estava atendendo, né, uma faixa da população, uma cadeia de empresários, tanto construtores como lojas de material. Então, enfim, a gente percebeu que ele precisava de mais um ajuste. Tá? Por conta disso, é que o Executivo protocolou aqui na Câmara Municipal, dia 11/6, né, antes de qualquer discussão sobre esse tema, né, nós protocolamos uma mensagem do Executivo, exatamente igual a essa que está na pauta de hoje. Né? Que a gente respeita integralmente, né, o parecer jurídico inicial, de que não era possível, essa mensagem não podia ser aceita. Tá? Portanto, ela foi recusada. Enfim, aí que começou, então, todo esse debate, né, e que eu acho que é assim que tem que ser mesmo, né, tem que ter a participação popular, né, é importante que todos se façam ouvir, né? E agora entendeu-se que esse mesmo texto que nós apresentamos, que não foi possível seguir adiante, hoje ele voltou à pauta, com um trabalho aí, com uma compreensão de todos os vereadores, né? E aonde a gente, nesse momento, caminha para ser aprovado, né? Eu acredito que ele vai ser aprovado, tá? E vai atender aí os anseios, né, de uma faixa importantíssima da população, né, que precisa desse, vamos dizer assim, desse meio lote. Tá? É claro que o ideal seria que todos tivessem condições de construir no lote inteiro, né? Mas a gente entende, né, tem uma diferença entre o ideal e o real, né? Por isso que assim, o Executivo, sensível a isso, com um envolvimento dos vereadores, né, a gente conseguiu fazer esse trabalho de resgatar essa mensagem e conseguir validar ela, né, tá? Que chegou nesse momento agora de discussão, nessa audiência pública, e a gente eu tenho a certeza absoluta que vai ser aprovado essa mensagem, né, atendendo aí ao desejo desse público, né, dessa faixa importantíssima da nossa população, tá? Então a gente fica aí, né, já estamos assim à disposição e com essa expectativa de que vai dar tudo certo, vai ser aprovado, né, e vai ser contemplado aí o desejo e o interesse coletivo, né? Aliás, assim, é para isso que nós assim não temos nenhuma vaidade, né? O nosso objetivo é atender o interesse coletivo, tá? Tivemos várias discussões, essa é a terceira audiência pública desse projeto de lei, né? E a gente estamos abertos, né, a discussões, a sugestões, tá? Com as entidades de classe, a Associação de Engenharia, eu vejo aqui o Mário Soares, né, que, enfim, e a nossa intenção é essa mesmo, é discutir, enfim, né, quanto mais se discute, mais a tendência é que a proposta seja melhor e atenda plenamente a todos. Esse é o nosso objetivo. Agradeço a fala do secretário Broto. Passo agora a palavra para o Luiz Guilherme. Faça as considerações.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite a todos presentes aqui na audiência. Agradeço a oportunidade de poder explicar um pouco mais, tecnicamente, do que se trata o artigo 28 sobre retalhamento de lotes. Antes de explicar tecnicamente, eu gostaria de fazer menção e reforçar um pouco a fala do secretário Broto, meu amigo, com relação ao interesse do Executivo para que continuasse havendo o retalhamento de lotes, lote de 250 metros para lotes de 125, né, como é atualmente. No texto original, não era proibido o retalhamento, né, o retalhamento ainda era permitido. A diferença é que só faria o retalhamento nos lotes mínimos, então o lote resultante ficaria 250 metros. Percebendo isso, e quem percebeu foi o próprio Executivo, né, nós que trabalhamos em cima do projeto, enxergamos essa pequena falha nesse artigo e, consequentemente, a gente já enviou, né, a gente que eu falo, nós, Executivo, Prefeitura, enviamos à Câmara Municipal a mensagem que o Broto citou, onde essa mensagem fala, né, até a mensagem está aqui no telão, para depois vocês poderem ler. Então, ela fala, né, dessa possibilidade do retalhamento de lotes de 250 para 125, onde fosse permitido. E queria agradecer muito ao presidente Carreira, ao presidente da Câmara de Constituição e Justiça, Isaías Colino, perdão se eu errar algum termo, tá? Ao vereador Paulo Renato, aos demais vereadores que entenderam a importância dessa mensagem, apesar de ter algumas divergências, né, tem um parecer de inconstitucionalidade, mas os vereadores entenderam a importância disso, e eu gostaria de frisar, né, a participação de todos os vereadores aqui presentes, e levaram essa discussão para a CCJ, e chamaram essa audiência pública. Também queria enfatizar a participação pública, né, do povo, interessados nesse assunto, né, o meu amigo Maurício Oliveira pôde também trabalhar nisso, a Daniela, arquiteta, amiga minha de faculdade, liderou esse movimento pensando na população em si, não só nos interessados, mas principalmente no povo, que infelizmente, né, a nossa população carece de alguns recursos, e a construção em meio lote é imprescindível, tanto para alguns construtores de pequeno porte, como para a população mais carente, né? E isso também eu gostaria de enfatizar, foi um apelo nosso, meu em particular, junto ao procurador da Câmara, aos vereadores, para que levasse isso à discussão e pudesse ter um parecer favorável, visto a importância desse projeto, né, e desse artigo dentro do projeto de lei de parcelamento de solo. Então, gostaria de agradecer muito aos vereadores aqui presentes, na presença do presidente Carreira, de entenderem e enxergarem essa necessidade, essa importância, tá? E enfatizar mais uma vez, reforçar que desde sempre o Executivo entendeu essa importância, defendeu isso e, portanto, mandou essa mensagem de projeto de lei. Bom, saindo da parte de agradecimentos e importâncias, indo para a parte técnica, né, qual é a diferença? A maioria dos presentes eu imagino que entenda, né, mas tem internautas, tem pessoas assistindo, pessoas presentes que talvez ainda não entendam a diferença do retalhamento de lotes para o desmembramento de lotes, tá? Desmembramento de lotes, ele só é permitido você desmembrar o lote sem edificação, tá? Então você faz um desmembramento, não precisa ter edificação. A lei permite, em alguns casos, tal. Não vou entrar no mérito do desmembramento, é só para mostrar a diferença. Mas o desmembramento é a divisão do lote sem edificação. Retalhamento, que é o que o artigo trata,
é quando você divide esse lote desde que ele tenha, por exemplo, um lote de 250 metros quadrados, você constrói 2 casas em cima dele, cada casa dessa passa a ter um lote de 5 por 25, portanto 125 metros quadrados, e aí depois de construir essa casa, tirado o habite dela, recolhido o ISS na prefeitura, INSS na Receita Federal, registrado essas 2 obras na matrícula em cartório, aí sim você pode ir lá e pleitear um retalhamento junto à prefeitura e depois averbar esse retalhamento no cartório. Tá? Então, o retalhamento, ele não depende do desmembramento, ele não fica vinculado a, por exemplo, uma lei de anistia ou ao desmembramento de lotes. O retalhamento, a lei aprovando isso, ele pode ser feito a qualquer momento, desde que obedecida a legislação municipal e tudo mais. Mas, para ilustrar melhor, então essa é a grande diferença. O retalhamento só pode ser feito a partir do momento que você tem as 2 edificações no lote, recolhidos os impostos, tirando a CND na Receita Federal, averbando na matrícula, e aí você entra com o pedido de retalhamento. Basicamente, a informação técnica que eu tinha para passar era essa, e depois, nas dúvidas, a gente pode elucidar melhor. Obrigado. Quero agradecer ao engenheiro Luiz Guilherme. Eu tenho por obrigação de reconhecer o trabalho das comissões, em especial a Comissão de Justiça e Redação, na pessoa do seu presidente, Isaías Colino, que propiciou que esse momento esteja acontecendo, dando como constitucional e assumindo toda a responsabilidade dessa mensagem do seu prefeito municipal, tanto quanto a Comissão de Meio Ambiente, na pessoa da Rosiello, presidente, e do vereador Paulo Reinaldo, presidente da Comissão de Edificação. Então, nesse momento, eu queria passar a palavra ao público, se alguém tiver alguma dúvida ainda. Queria justificar a presença do vereador Carlos Trio. Eu vou passar a primeira plenária, se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida em relação à exposição do secretário, do engenheiro de projeto, eu gostaria que fizesse a inscrição para o nosso... Quero registrar a presença do vereador também, Abelardo. Não tendo nenhum questionamento, consulto os vereadores, se alguém quer fazer uso da palavra. A vereadora Rosiello tem 2 minutos. Boa noite, secretários, boa noite, presidentes, presidente das comissões, boa noite aos vereadores, boa noite ao público presente, profissionais, arquitetos, construtores, empreiteiros, proprietários de comércio. Importante a audiência de hoje e essa mensagem do prefeito, que foi encaminhada, já é uma segunda mensagem para alterar a lei que foi protocolada com esse artigo de forma proibitiva ao retalhamento do lote 125. Né? Lembrando que essa lei que está tramitando, ela vai substituir a atual lei vigente, que é a Lei de Parcelamento do Solo, a 4978 de 2008, aonde autorizava o desmembramento no seu artigo 30, né, dizia que será permitido o retalhamento de lote edificado para unificação em lote lindeiro também edificado. Então, esse artigo da lei de 2008, ele foi suprimido na nova proposta, foi protocolado sem esse artigo, aí como vocês falaram, analisando após várias revisões, foi encaminhada uma primeira mensagem, a Procuradoria Jurídica da Câmara indeferiu, o presidente não acatou, o projeto entrou na pauta, depois do feriado, deu tempo de a gente rever isso com o meu pedido de vista, agradeço ao Executivo de ter ouvido as pessoas que estão aqui hoje, que se movimentaram, porque iria prejudicar muito o nosso comércio, a nossa geração de emprego, porque você não permitir que os pequenos construtores, o nosso comércio, que gera economia, pudessem ser prejudicados com os
terrenos que existem no município e que possam ser retalhados com 2 construções de 125 metros. Então, o prefeito mandou uma segunda mensagem e agradeço ao presidente por ter acatado, ao vereador Isaías pela constitucionalidade, independente da visão diferente da Procuradoria Jurídica. E aí eu queria fazer minha pergunta, senhor presidente. Seu tempo está encerrado. Você Eu me inscrevo novamente para fazer a pergunta. Consulto a plenária novamente, a plateia. Ninguém quer fazer uso da palavra. Daniela quer fazer. Tá bom. Quero ressaltar o trabalho feito pela Daniela. Parabéns pela mobilização que você fez com todos. 2 minutos. Boa noite, pessoal. Quero agradecer, primeiramente, todos da Câmara, né, que escutou, né, nosso pedido da população e a Prefeitura também por fazer o nosso pedido valer, né, que a gente está representando uma grande faixa de economia da cidade. E talvez vocês, dentro da Prefeitura, não tenham noção do que isso corre aqui fora, né? E é muita gente envolvido, que ganha dinheiro, que sobrevive, que movimenta o comércio. Pelo menos 30% de toda a nossa movimentação, né, comercial. Então, eu quero agradecer também aos vereadores por ter tido esse olhar cuidadoso, né? E agradecer principalmente a toda a população que se movimentou, que estava no grupo, que avisou todo mundo e é isso aí. A gente tem que estar aqui para poder representar e movimentar toda a legislação. Vocês criam a lei, mas tem que tomar todo o cuidado, porque existe um mundo muito grande aqui fora, que movimenta, que ganha dinheiro, que dá emprego. Então, antes de criar uma lei ou antes de aprovar, tem que tomar esse cuidado. Então, essa movimentação, a gente mostrou isso para vocês e agradeço demais pela atenção, né? E é isso. Obrigada. Nós que agradecemos, Daniela. Vereadora Abelardo tem 2 minutos. Não sei se já foi feita a pergunta, mas a pessoa me ligou hoje com 2 dúvidas, né? E ela deve estar acompanhando. Ela está pagando um terreno, ela está pagando o terreno ainda para o proprietário. Só que ela já está construindo, num acordo, 2 casas, certo? E vai fazer 5 por 25, está construindo, mas está pagando o terreno. Quando acabar de pagar, por exemplo, daqui 1 ano, 2 anos, né, ela vai poder fazer esse desmembramento de 5 por 25? Outra pergunta, a pessoa também quer saber, a pessoa compra o terreno para o filho daqui 2 anos, para 2 filhos. No futuro, esses irmãos vão poder dividir o terreno? Luiz Guilherme. Boa noite, vereador Abelardo. Só antes de responder, 1 minutinho, só fazer uma correção agradeço a fala da Dani e tudo, como eu já agradeci a participação, mas só uma correção. Na verdade, não é que a Prefeitura não enxerga o que está lá, o que está acontecendo fora, muito pelo contrário. A Prefeitura não só enxergou o Executivo, como pleiteou isso junto a esse projeto de lei, tá? Então, só para fazer essa correção, que o Executivo está atento. Lógico que correções existem, como existem em projetos, como existem em obras, como existem em outras leis específicas. Então, mas nessas correções foi enxergado e a Prefeitura tomou esse cuidado. Só para responder agora o vereador, com certeza, a pessoa, ela construindo as 2 casas, tendo pago o terreno para ter a sua matrícula individualizada, construiu, tirou o habite, é muito importante isso, né? Mas procura um profissional, que o profissional provavelmente irá orientá-lo, mas tirou o habite dessas 2 construções, recolheu o ISS na Prefeitura, recolheu o INSS na Receita Federal, obteve as CNDs,
levou isso a cartório, registrou essa obra junto ao cartório, que isso é um trâmite normal, qualquer obra tem que obedecer esse trâmite. Registradas essas duas obras na matrícula e essa matrícula estando em nome da pessoa, aí ela consegue pleitear o retalhamento. Da mesma forma, se ele comprar esse terreno dali 2 anos e para os filhos, como você citou, e fazer esse mesmo trâmite de construir, habites e tudo mais, aí ele também vai poder retalhar normalmente, tá bom? Alguém da plenária? Algum vereador que fazer uso da palavra? Vereadora Rosiel, 2 minutos. Eu não sei se a técnica tem o mapa do macrozoneamento para expor para nós. Tem a ver com a minha pergunta. Se tiver o mapa do macrozoneamento, puder colocar no telão, eu agradeço. E aí eu vou fazendo... não tem, presidente? Não está disponível? Tá. No mapa do macrozoneamento está delimitado todas as macrozonas, inclusive a área de expansão urbana. Essa mensagem que o prefeito encaminhou, ele informa que o retalhamento de lote será somente para os loteamentos aprovados até essa lei entrar em vigor. E os futuros loteamentos, haja visto que a lei de parcelamento do solo, onde nós vamos ter uma grande área de expansão urbana, com lotes de 250 metros quadrados e de 200 metros quadrados, haverá uma expansão urbana, principalmente para o setor oeste da cidade, os futuros loteamentos terão a proibição de fazer o retalhamento. Por que vocês, da prefeitura e o prefeito, estão proibindo os futuros loteamentos? Qual a justificativa de proibir os futuros e somente autorizar o que estão aprovados até o momento, a partir do vigor dessa lei? Bom, primeiramente, vereadora Rose. Alô? Ok. Veja bem, para os novos loteamentos, já existe assim, tem várias possibilidades de loteamentos com lotes menores, de 200 metros quadrados, né? Conjuntos habitacionais, 160 metros quadrados, condomínios, 140 metros quadrados. Quando se fala em retalhamento, nós estamos falando numa exceção. Essa lei de parcelamento solo é uma lei que ela já vem com algumas novidades em relação à lei vigente, né? Que nem, por exemplo, os 140 metros é uma novidade, 160 é uma novidade, 200 metros é uma grande novidade, né? Veja bem, se a gente permitir o retalhamento, ou mesmo até o desmembramento de forma indiscriminada, né? O que seria de nossa cidade? Né? Aí vira, então seria mais fácil a gente dizer o seguinte, olha, na cidade toda é permitido lote de 125 metros quadrados. Né? Eu não sou um especialista na área, mas tem aqui os colegas, o Guilherme, a própria Daniele e vários engenheiros e arquitetos. Então, tem que haver uma disciplina, tem que haver um certo ordenamento. Né? Tá? Então, esse é o motivo. Né? E assim, o objetivo do retalhamento, porque assim, a grande demanda pelo retalhamento é em cima dos loteamentos já existentes. Né? Na área de expansão urbana, a pessoa já vai poder fazer lotes menores. Então, a gente espera assim, atender essa expectativa já de lotes menores, atender essa população que tem um poder aquisitivo menor. Né? Lembrando que a lei... Toda a lei, né, especialmente parcelamento solo, zonamento, elas podem ser revistas a qualquer momento. Pode ser que, num dado momento, se entenda que deve estender isso para outras regiões, para outras macrozonas. Né? Ela pode ser revista, ser reanalisada a qualquer momento. Tá? Uma pequena correção. No texto inicial que veio para a Câmara Municipal, artigo 28, será permitido o retalhamento de lote edificado para unificação em lote lindeiro também edificado, desde que os lotes resultantes não sejam inferiores ao tamanho de lote mínimo estabelecido nesta lei. Então, essa possibilidade de retalhamento já era prevista
já era contemplada desde o primeiro texto. Como eu disse no início da minha fala, ela não estava de uma forma que atendesse esse anseio do 125. Por isso que o Executivo percebeu de imediato e já mandou a primeira mensagem. Então, ou seja, já constava a possibilidade de retalhamento. Alguém da plateia quer fazer? Euclide, 2 minutos. Boa noite a todos. Só queria deixar registrado que, na questão ambiental, sempre me pergunto com relação à questão do retalhamento, o que eu achava, né? Depois de analisar, eu vi que, ao nível de reduzir para 125 metros quadrados, eu não detectei, na realidade, no dia a dia, que isso esteja causando algum problema ambiental, né? Porque muitas vezes, por causa da minha postura até em outras audiências públicas, a favor do 250, né? Mas isso tem a ver, essa mudança de postura minha, com a questão social envolvida nesse processo de alteração. Porque eu acho muito complicado a gente querer criar uma realidade que não existe. Acho que hoje eu vi uma Bom Dia Brasil, tipo, acho que apartamento em São Paulo, imóvel de 10 metros quadrados, é o que está crescendo. Então, a realidade está mostrando que o tamanho dos imóveis, devido à questão principalmente financeira, está reduzindo. Então, daí se entra num processo onde não se permite a redução do tamanho do terreno, não tem muita lógica. Esse processo, no meu modo de entender, sendo que não tem um limite, eu acho, se eu estiver enganado, vocês podem corrigir, um limite do tamanho do apartamento. Porque você fala assim, não pode, o lote vai ser mínimo 200 e não vai dar mais para dividir em 2 lotes de 100. Mas se faz apartamento de 30 e poucos metros, de 40, começaram acho que com 50 e pouco, 40 e pouco, acho que já tem até de 36 metros. Daqui a pouco nós vamos ter apartamento de 20 metros quadrados. Então eu acho meio incoerente querer forçar, a nível da construção horizontal dos terrenos, uma situação que não se aplica na qualidade de vida para quem vai morar nesses predinhos aí, né? Que, infelizmente, no meu modo de ver, está um excesso de construção só de edifício, né? Mudando bem a característica da nossa cidade. Seria isso. É só aproveitar o seguinte comentário. Nós já estamos reduzindo o tamanho de lote. Para conjuntos habitacionais, até então, era permitido o lote mínimo de 200 metros quadrados, né? Com essa proposta de lei, isso está sendo reduzido para 160 metros quadrados, tá? Nessa linha que você acabou de colocar, né? O lote comercial, o lote normal, até então, era 250 metros quadrados. Está sendo reduzido para 200 metros quadrados, né? É evidente que, assim, a gente tem que... Veja bem, todo gestor público não pode olhar só num ângulo, tá? Que nem, por exemplo, nós temos aqui ambientalistas. Se você começar também a diminuir muito o tamanho de lote, tem toda uma questão ambiental envolvida, né? Para novos loteamentos. Então, assim, nem muito lá, nem muito cá. Temos que tentar atender a todos, né? A questão de apartamentos, veja bem, há quem defenda, e com muita propriedade, com muita razão, que nós temos que aproveitar os vazios urbanos. A única forma de se aproveitar os vazios urbanos para fazer habitação de interesse social é permitindo os prédios, né, os famosos predinhos, né? Então, assim, eu acho que a nossa cidade, ela está bem, vamos dizer assim, eu acho que está numa balança legal, está bem questionada, porque nós temos vários predinhos, nós temos alguns conjuntos habitacionais de casas, né? Então a gente tem de tudo um pouquinho, né? E agora, com a aprovação dessa lei, que eu tenho certeza que vai ser aprovada, a gente nós vamos flexibilizar. Então, vai poder ter lotes de 250, de 200, de 160, de 140, enfim, a gente vai ter um pouquinho de tudo, né? Que vai atender, a gente espera atender as várias necessidades que nós temos, né? Quem tem um poder de compra melhor, compra um lote maior. Quem não tem, vai ter algumas possibilidades que até então não tinha, né? Até então não era possível, tá? E eu queria fazer até um convite. Nós estamos trabalhando atualmente na lei do zoneamento, que é uma lei tão importante ou mais até do que a lei de parcelamento solo, né? Então vai ter os momentos das audiências públicas e a gente convida toda a população para participar.
viu, Daniela? Eu queria fazer esse convite para você em público, né? Tá? Está aberto mesmo, né? Na audiência pública do parcelamento, nós tivemos assim, pouquíssimas pessoas. Tá? Então, a gente quer debater mesmo. O texto vai ficar disponível no site da Prefeitura, para vocês que entendem do assunto, ler, assim, reler e apresentar quantas sugestões forem necessárias, né? E garanto que todas serão analisadas, né? E se a maioria entender que é por bem da população, com certeza vai ser aprovado, não tenho a menor dúvida. A lei de zoneamento, nós estamos reunidos semanalmente, acho que há quase um ano, né, Guilherme? Quase um ano. E agora nós aumentamos, inclusive, a carga horária. O Mário está rindo lá, né? Que o Mário participa desse grupo de trabalho. Então, a gente fica toda semana, meio-dia, só discutindo o zoneamento urbano, né? Para quê? Para a gente tentar errar menos, né? Fazer algo que possa agradar, né? Atender o interesse coletivo. Tá? Então, fica aqui, eu reforço o convite. Audiência pública, importante que todos participem. Tem 2 audiências, do Executivo e aqui da Câmara Municipal. Né? Nós apresentamos também, essa lei de parcelamento, nós apresentamos na Associação de Engenharia, tivemos um público pequeno até, né, Mário? Você estava lá. Então, a gente reforça para os engenheiros, participem, deem sugestões, né? Vocês é que entendem desses assuntos, é a área de vocês. Então, a gente está de forma bem democrática, totalmente aberto à participação da população. Obrigado. Dona Jamila, 2 minutos. Boa noite a todos aí da mesa, aos colegas e ao público presente. Eu gostaria que o senhor nos explicasse o seguinte. Eu entendi 200 metros quadrados, 160 até 140. Isso vai agradar a população, não vai? Porque a pessoa que não pode adquirir um lote de 250 e quer comprar para 2 filhos, vai adquirir de 140 ou de 160. Eu gostaria de saber se não haverá prejuízo para os empreendedores ou para os munícipes. Quem ganha, quem perde, ou todos sairão satisfeitos dessa maneira. Também gostaria de saber, a partir do momento que é aprovado esse projeto e que não poderá mais ser feito o retalhamento, a Prefeitura, a cada 2 anos, irá novamente perdoar? Ou simplesmente não haverá perdão para que se cumpra exatamente como diz a lei? Para que todas as pessoas possam entender, senão vão dizer, a gente continua e daqui a pouco nós vamos conseguir legalizar o nosso terreno retalhado, nossas 2 casas e tal. E quanto ao preço dos lotes, gostaria que ficasse esclarecido. É lógico que os empreendedores farão loteamentos com a finalidade de ter lucro, mas haverá prejuízo para os munícipes quando os lotes forem menores? Eles realmente serão reduzidos no preço? Ok. Boa noite, dona Jamila. Boa noite. É um prazer responder a senhora aqui. Eu vou responder uma parte da pergunta da senhora, depois a outra parte eu passo para o secretário Broto responder, que é essa questão, essas últimas perguntas que a senhora fez. Bom, com relação ao prejuízo de empreendedores e munícipes com essa diminuição, muito pelo contrário, na verdade é uma novidade muito grande da lei, tá? A questão eu vou usar o exemplo que eu tive o privilégio de trabalhar diretamente nesse quesito. Agradeço a presença do meu grande amigo Felipe Martins, da AVA, que é um grande mentor meu no dia a dia aí, e também pude trabalhar junto nessa lei, e principalmente nesse quesito, que é a questão do condomínio edilício de casas. O urbanismo moderno, contemporâneo, ele pede para que você traga o adensamento para onde o centro urbano tem infraestrutura já pré-estabelecida, para dentro da cidade, para que as cidades não se espraiem demais. Então, o condomínio edilício de casas é uma novidade do urbanismo contemporâneo.
que a gente discutiu, e a gente entendeu que colocá-lo no projeto de lei ia trazer um grande benefício, tanto para os empreendedores, pequenos empreendedores, como comerciantes, como a população. A gente já analisou alguns pedidos de condomínio edilício de casas. Infelizmente, a gente não consegue dar diretriz porque não tem normativa para isso. A partir da aprovação desta lei, esse quesito vai ser normatizado. E o empreendedor de pequeno porte, vamos chamar assim, ele vai poder investir o seu dinheiro nessas pequenos condomínios, em pequenas áreas dentro da cidade. Então, a gente limitou que esses condomínios estivessem dentro no macrozoneamento que a gente chama de consolidação urbana 1. Então, está dentro da área urbanizada, com toda a infraestrutura, na porta do seu lote, do seu terreno, que ele faça pequenos empreendimentos, né, com poucas casas, ou alguns mais, outros menos, e pudesse oferecer e ofertar isso para a população de baixa renda. Então, indo de encontro com a questão do retalhamento para lotes de 125, o condomínio edilício de casas, ele é um outro artifício que vai alavancar a construção civil na cidade de Botucatu. E, principalmente, socialmente atender essa população mais carente, que, infelizmente, não pode adquirir uma casa num lote de 250 metros, ou mesmo um lote de 200 metros. Então, esse empreendedor vai movimentar a economia, porque não são grandes construtoras que vão ser beneficiadas com isso, e sim o pequeno empreendedor, que ele vai poder pegar um lote um pouquinho maior, dividi-lo num condomíniozinho. Isso é muito usado em São Paulo, em grandes centros. Ele divide num condomínio, tudo regrado, tudo estudado, traz essa urbanização para dentro do centro e vende isso num valor menor, como se fosse essas casas de meio lote. Então, assim, pelo contrário, na verdade, essa grande novidade da lei que não foi discutida, ela está vindo de encontro com o anseio dos nossos amigos aqui, arquitetos, engenheiros, comerciantes. Tem um amigo meu, Danilo, comerciante, então ele pode dizer isso também melhor, e de toda a população que precisa comprar esse tipo de imóvel mais em conta. Então, tratando desse quesito, ele vai vir de encontro com o anseio da população. Vou responder nessa parte, passo agora para o Broto responder a outra parte. Então, a questão da lei da anistia, da Jamila. Primeiro, assim, é importante que fique muito claro, né, para todos o que é a lei da anistia e o que é o retalhamento de lotes, né? Que, assim, são temas muito parecidos e é natural que confunda, né? Especialmente as pessoas que estão nos ouvindo, de casa. Não, os engenheiros e arquitetos conhecem bem esse tema, né? Mas a população nem tanto. Então, assim, o retalhamento, como o meu colega, né, o meu querido amigo Guilherme falou no início, o retalhamento é o seguinte: a pessoa tem um terreno, tá? Ele constrói 2 ou mais casas no terreno, e depois de construídas as casas, é possível dividir o terreno, tá? Desde que o lote resultante, o lote mínimo, obedeça aos 125 metros quadrados, né, baseado na lei federal. Isso é o que a gente chama de retalhamento. O desmembramento, a lei da anistia, ela permite quase a mesma coisa. Ela permite você subdividir um lote de, exemplo, né, 10 por 25, que são a grande maioria dos lotes, permite que divida esse lote em 2, também, desde que o lote resultante não seja inferior a 125 metros quadrados, mesmo não tendo construção. Essa acho que é a grande diferença. Então, mesmo não tendo construção, tá? A única exigência nas leis anteriores, né, é que esse lote esteja em nome de 2 proprietários. Então, é muito comum, de repente, o pai coloca o lote em nome de 2 filhos, por exemplo, né, e cada um possa depois, né, fazer a sua casinha, tá? Então, essa é a grande diferença do retalhamento e da lei da anistia, tá? E a lei da anistia, além disso, a lei da anistia, ela permite você averbar, você legalizar uma construção
que tenha sido feita fora das normas, né? Por exemplo, uma casa que não ficou lá o corredor de 1,5 m, por exemplo, né? Enfim, ela permite basicamente essas duas coisas: você dividir um lote no meio, mesmo sem edificação, e você regularizar uma construção que esteja irregular, uma construção que não obedeceu ao Código de Obras. Tá? A lei de anistia é uma lei temporária, né? A lei de anistia é uma lei que permite você regularizar aquilo que está irregular. Tá? Enquanto que o retalhamento, que é a pauta de hoje, é uma lei permanente, Então, nós aprovando a lei de parcelamento solo, enquanto ela estiver vigente, o retalhamento vale para sempre, né? Tá diferente da lei da anistia, né? Que ela tem um prazo curto, né? Agora, a pergunta é, né, se teremos outras leis da anistia. Tá? Veja bem, o executivo, o interesse tem que ser sempre o coletivo, né? Coletivo. Nada impede, porque assim, quem aprova, quem manda a proposta é o executivo e quem aprova é o legislativo, que são, né, vocês aqui, tá? Se tiver um entendimento de que isso seria assim bom para a população, nada impede que tenhamos, né, novas leis de anistia, tá? Mas a lei da anistia, ela tem esse caráter, ela é uma exceção à regra, né? Tem gente que até brinca que é uma lei que permite o descumprimento da lei. E aí, né? Aí é algo que nós temos que, é isso que a gente quer, né? Nós temos que tomar o cuidado que assim, com a bandeira de favorecer os menos favorecidos, a gente também não criar um descumprimento da lei, né? Então, essa é uma bela interrogação, né, que eu coloco aqui nessa Casa de Leis, né? Tá? Obrigado. Vereador Paulo Renato, 2 minutos. Presidente, na verdade, eu queria só fazer um complemento aqui de tudo que foi falado nos últimos questionamentos, em especial agora das pessoas falaram dos novos loteamentos. A partir da aprovação da lei não será mais autorizado o retalhamento. Mas na última reunião, né, o Broto compartilhou uma informação que eu acho importante para as pessoas que nos acompanham e para as que estão aqui também, que nós temos ainda, até o momento dos lotes aprovados, cerca de 18 mil lotes disponíveis na cidade. É isso, né, Broto? Sim. Então, imaginemos nós com 18 mil lotes, né? Se esses lotes fossem retalhados, no mínimo nós teríamos aí mais de 30 mil unidades habitacionais para serem construídas. Então, é um volume muito grande que nós temos. Se a gente for pensar na questão ambiental, na questão do adensamento urbano, onde a gente precisa trazer a população, como bem disse o Guilherme, para onde nós já temos todos os serviços, seja públicos ou privados, eu acho que nós estamos no caminho certo, né? E nesse projeto, pela primeira vez, nós estamos criando, de alguma forma, os lotes ou novas formas de loteamentos exclusivo para a população mais carente, né? Nós não estamos fazendo uma adaptação ou criando alguma coisa para atender o interesse social. Não, lotes exclusivos, seja no condomínio de 140, seja nos lotes de 160 de interesse social, ou até mesmo nos lotes de 200 metros quadrados. Isso vai fazer automaticamente diminuir o custo, dando condições que a população de baixa renda possa ter condições de ter a sua casa própria ou ter o seu lote e construir o seu próprio imóvel, né? Que não seja apenas dos programas habitacionais do governo federal, estadual ou do município. Então, acho que a gente está contemplando nessa lei, né, todos os interesses, todas as classes da população. Então, eu acho que essa preocupação dos novos loteamentos, acho que nós teremos muito tempo para discutir lá na frente, né, porque temos ainda, no mínimo, 18 mil lotes, né, vagos
em todos os 4 cantos da cidade para que eles possam ser construídos, retalhados ou desmembrados, se assim existir. Então, eu acho que, com tranquilidade, nós estamos atendendo todos os públicos nesse quesito do retalhamento de lotes. Engenheiro Mário Soares, por favor, se dirija ao microfone, se identifique, 2 minutos. Boa noite a todos. Eu sou o engenheiro Mário Soares, eu estou aqui como diretor de política profissional da Associação de Engenharia de Botucatu. E eu não poderia deixar de passar essa oportunidade, primeiro de agradecer e reconhecer a boa intenção de todos que estão aqui presentes, que estão trabalhando para isso, mas na questão profissional, o Luiz Guilherme citou rapidamente, procure um profissional. E agora o Broto falou da lei de anistia. Então, eu queria deixar um pedido registrado, que de tempos em tempos, ou não vai mais ter lei de anistia, mas de tempos em tempos as pessoas mudam de opinião e, infelizmente, essa lei volta. Então, por vontade de prefeito ou vereadores da época, tá? Então eu gostaria de deixar registrado esse pedido, que não volte a ter essa anistia, pelo menos na cidade de Botucatu, porque é um grande incentivo a obras clandestinas e com futuros problemas ou imediatos problemas. Estou falando como perito judicial que eu sou, eu tenho feito perícias em casas mal construídas, sem acompanhamento técnico, com retalhamento ou sem retalhamento, a pessoa constrói de qualquer jeito e depois acaba, o primeiro a ser processado é o engenheiro responsável, o arquiteto. Então, eu queria deixar em nome da Associação de Engenharia esse pedido, porque esse perdão de tempos em tempos é um grande incentivo a obras clandestinas. Eu não sei o percentual, mas é um absurdo o que tem de obra clandestina sem dono e sem profissional acompanhando, e depois, quando o problema vem, não sei quem que pode responder por isso. É isso que eu gostaria de deixar registrado. Consulto os vereadores, se mais algum quer fazer. O vereador Alessandro tem 2 minutos. Obrigado, senhor presidente. Gostaria apenas de participar, parabenizar todos nós envolvidos nesse processo, essa casa por ter ouvido, em primeiro momento, a Procuradoria, por todo o seu parecer, inclusive depois, em seguida, a Comissão de Justiça, presidente Carreira, organizando e liderando toda essa gestão. Parabéns a todo o grupo do WhatsApp sobre parcelamento e o retalhamento de terreno. Eu acho que vocês fizeram hoje um processo democrático, trouxeram a toda a nossa casa essa preocupação de releitura de leis. Tenho certeza, Luiz e Broto, que vocês fizeram várias tentativas de acesso a toda a população para que a legislação realmente ela tivesse correta, e nós fomos testemunhas disso. Inclusive, essa casa também, até por obrigação, abriu a audiência pública para todos. Então, que toda essa experiência vivida por nós nesse processo todo, ela seja agora fortalecedora para essa nova legislação que vocês estão agora se debruçando para trazer essa casa. Deixar bem claro a toda a sociedade que nos ouve que nós temos as leis federais, nós temos a nossa lei do plano diretor, que também foi tão debatida nessa casa, que foi daí nos dando o caminho de como reescrever este artigo que foi trazido em pauta nessa noite. Tendo essa possibilidade através das comissões, nós conseguimos hoje trazer uma nova audiência pública para que todos nós, de novo, pudéssemos refazer e repensar sobre isso. Agradeço muito ao Executivo por nos acolher no dia seguinte, no desespero e preocupação de que isso fosse reescrito. Tivemos também o Curumim, que esteve conosco, liderando e acolhendo todos os vereadores na época, para que as reuniões acontecessem numa certa brevidade. Então, um agradecimento, Luiz Guilherme, ao Broto, e extensivo ao prefeito Pardini, por ouvir todo esse grupo que nos demandou uma situação nova e preocupante. Muito obrigada e boa noite. Mais alguém da plateia que faz uso da palavra? Abelardo tem 2 minutos. Colocando também em relação à última palavra em relação à anistia, realmente aí muitas pessoas também, desculpem, que me procuram, que pagam em dia realmente, seus impostos, muitos realmente reclamam,
deles pagarem em dia e, no final, outras pessoas que não pagam acabam se beneficiando. Então, realmente, teria que ter um estudo sobre isso, muito importante, né, a pergunta, e teria que a prefeitura mesmo estudar. Dar um outro incentivo de outra forma. Agora, eu também, meu ponto de vista, eu também sou contra esse negócio de anistia, porque daí favorece a pessoa, não vou pagar porque daqui 2 anos o próximo prefeito vai abrir mão, né? Então, é bom realmente aí a prefeitura, no caso, fazer um estudo bem a fundo sobre isso aí. Mais alguém da plateia? Presidente, posso só fazer uma palavrinha? Eu entendo a preocupação do Mário Soares, meu amigo, vereador Abelardo. Eu só queria assim pontuar, e o Mário também pode confirmar isso, que a regularização de um imóvel ela não está vinculada à lei de anistia, só para deixar claro. Na verdade, se a pessoa construiu uma casa ilegalmente, mas dentro dos parâmetros exigidos no Código de Obra, ela pode regularizar a qualquer momento. Ela não depende da lei de anistia. Tá? Ela depende da lei de anistia quando ela constrói, além de legalmente, fora das normas do Código de Obras. Aí, quando tem a lei de anistia, rege a lei federal e tem alguns parâmetros da lei federal que não é condizente com os parâmetros da lei municipal. Então, na verdade, a regularização de obra, se ela estiver dentro dos parâmetros do Código de Obras, da lei de zoneamento, a pessoa pode regularizar a qualquer momento. Né? Se tiver algum profissional que aceite fazer essa regularização, alguém que assine isso posterior, então ela pode fazer. Então, só para deixar claro a diferença, né, da lei de anistia para a regularização. Mais alguém na plenária, na plateia? Não tendo mais ninguém na plateia, passo para o vereador Sargento Laudo. 2 minutos. Senhor presidente, boa noite. Em nome de Vossa Senhoria, cumprimento toda a mesa, secretário Broto, cumprimentar o público presente e as pessoas que nos acompanham, senhores vereadores. Vale ressaltar, né, também o trabalho do procurador da casa, que dentro do seu trabalho ético, fez o seu parecer e deixar claro, senhor procurador, doutor Paulo, que nem os vereadores e nem o público presente não tem nenhum ressentimento, nem mágoa. Continue trabalhando sendo essa pessoa firme que o senhor é e de opinião firme assim, tá bom? Então, o que prevalece hoje nesta casa aqui é o interesse público que está sendo discutido. A lei de retalhamento, ela foi antecipada pelo Executivo. O Executivo tinha a intenção, deixar bem claro aqui, o prefeitão Pardini, o secretário Broto, Luiz Guilherme, que trabalharam no projeto, eles tinham intenção, sim, que o nosso município continuasse a construindo após, lógico, né, a construção, retalhando esses lotes. Eu fui da construção civil, conheço quanto isso fomenta o nosso município, mas foi bem lembrado aqui pelo Luiz Guilherme, que abre-se as portas também, o edilício, né? Para mim é um nome novo, eu desconhecia isso daí, e ao mesmo tempo eu já vou deixar uma pergunta: até quantas habitações podem ser feitas dentro dessa área, se existe um mínimo para se construir? E depois eu volto com a palavra. Boa noite, vereador Laudo. Na verdade, dentro do projeto de lei, tem alguns parâmetros que regem esse nome novo, condomínio edilício de casas, né? Vou lembrar de cabeça alguns aqui, mas primeiro é que só pode fazer isso no macrozoneamento de consolidação urbana 1, justamente vindo de encontro com o que eu expliquei do urbanismo moderno, contemporâneo, de trazer o adensamento para dentro da área já urbanizada. Esse é um primeiro parâmetro. Segundo, a gleba ela tem que ter no máximo 25 mil metros quadrados. Então, basicamente, um alqueire paulista aí. O lote mínimo de 140 metros.
e a unidade autônoma, que seria a casinha, mínima, se eu não me engano, de 45 metros quadrados. Então, assim, você não tem nenhum unidade, você não tem nenhum mínimo nem um máximo dentro da gleba. Mas com todos esses parâmetros, automaticamente, se a sua gleba tem 5.000 metros, você só vai conseguir colocar algumas lá. Então, seguindo esses parâmetros, vai acabar condicionando para o mínimo e para o máximo das unidades dentro da gleba. Mais alguém da plateia? Queria passar a palavra para o vereador Isaías Colino. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez eu quero saudar todos os presentes. Senhor presidente, eu acho... Posso usar o seu microfone, senhor presidente? Acho que agora vai. Eu que estou mexendo ele aqui, talvez seja o motivo da interferência. Senhor presidente, eu, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o vereador Zé Fernandes, relator da comissão, e o vereador Kula, membro também dessa comissão, porque em reunião que fizemos nesta casa para discutir o projeto de lei, nós entendemos o tamanho da responsabilidade que recaiu sobre essa comissão a partir do posicionamento da Procuradoria da Câmara Municipal. Destaco aqui o meu respeito, em especial profissional, ao Dr. Paulo Corade, somos colegas de profissão, mas o direito, né, diferente da engenharia, Mário, né, não é onde 2 e 2 são 4. Né, a engenharia sempre 2 e 2 são 4, no direito não é exatamente assim, ele abre uma vasta possibilidade de interpretações. Então, obviamente, eu respeito a posição do procurador jurídico da Casa, mas em entendimento com os meus colegas membros da Comissão de Constituição e Justiça, nós entendemos que o projeto, em especial a mensagem, possui a legalidade para que possa tramitar. Os senhores aqui, em especial os senhores vereadores, puderam conhecer um pouco da minha conduta quando presidi esta casa e da minha rigidez com relação à legalidade e à constitucionalidade dos projetos. Houve um tempo nesta casa, eu não era vereador, muito tempo atrás, nenhum dos senhores, na verdade, o era, que muitos projetos inconstitucionais foram aprovados e essa mentalidade em determinado momento mudou, e em especial desde a legislatura passada, onde se faz questão do cumprimento estrito da legalidade e da constitucionalidade dos projetos de lei. E eu não daria um parecer entendendo como constitucional se não entendesse mesmo que esse seria a questão, o cerne central da propositura. Ouso discordar do procurador jurídico, mas mais uma vez aqui quero destacar o meu respeito e importância do trabalho feito pelo Dr. Paulo Corade aqui nesta casa. Mas também entendo, senhor presidente, que se essa mensagem não fosse tida como constitucional, era caso de encaminhamento para a reprovação do projeto. Porque, obviamente, o que nós queremos nesta casa é um projeto de lei, primeiro, que ele atenda à sua constitucionalidade para que essa lei possa vigorar. Mas, acima de tudo, o que nós buscamos aqui é uma lei que faça sentido se aprovada, que possa operar efeitos diretos na população. E, em especial, esse grupo que se mobilizou e que se faz presente nessa noite, foi capaz de sensibilizar os senhores vereadores da importância dessa alteração. Então, é óbvio, nós queremos uma lei que, sim, constitucional, que respeite todo o processo legislativo e a sua legalidade, mas que, acima de tudo, ela possa trazer benefícios na vida da população, e é isso que a gente faz aqui na discussão dessa noite. Não tem como a gente aprovar aqui nesta casa um projeto de lei que seja responsável por atrapalhar a nossa economia, atrapalhar a geração de emprego, atrapalhar a geração de renda na nossa cidade, e é isso que essa casa propõe, e eu quero parabenizar Vossa Excelência por ter capitaneado todo esse processo. Então, esse é o meu parecer como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, sempre saudando os meus colegas vereadores Zé Fernandes e Kula, que foram fundamentais para que a comissão pudesse emitir esse parecer, e com questão à constitucionalidade, senhor presidente, como disse, sou advogado, ouso discordar do procurador municipal, entendo que a mensagem possui a legalidade, mas eu respeito todas as opiniões contrárias. Muito obrigado. Mais alguém da plateia? Passo a palavra ao vereador Laudo. 2 minutos. Senhor presidente, me desculpe, eu me alonguei e não consegui encerrar minha fala. O projeto, volto a falar, é de interesse social. Nós temos municípios próximos, nosso aqui, que ao invés de trabalhar com o lote de 160 metros, o Broto pode falar melhor nisso, tem municípios próximos nosso que é 140 metros.
Então, como o secretário Broto falou, ele deixou no intermediário, até para um futuro, se tiver uma necessidade maior, e a gente espera, né, que essas construções, elas realmente mantenham, né, um valor de interesse social para que a população nossa consiga ter acesso. Nós tivemos ali no lançamento do Bem-TV, 238 residências. Se essa lei tivesse aprovada antes, talvez a aprovação daquele projeto, talvez a gente não estaria vendo 238, talvez estivesse vendo aí umas 270, 280 residências sendo construídas. Mas, passando a lei pela Câmara Municipal, os senhores vereadores votando, nós vamos ver isso de pronto, o efeito na vida das pessoas, da população de Botucatu. Os apartamentos, como já foi dito aqui, a cada vez reduz o tamanho. Então, nós temos que pensar também na residência térrea, para aqueles que gostam de uma residência térrea, que também atenda a sua condição financeira. O nosso município é um município que constrói bastante residências, e com essa lei eu acredito que nós vamos passar a construir cada vez mais e atender o interesse social. Mais alguém da plateia? Quero... Rosiel, 2 minutos. Secretário, seguinte, quando eu pedi vista do projeto, que ia ser aprovado, acredito, sem poder retalhar para 125 metros, e hoje a gente pode discutir isso, eu tinha feito uma emenda para possibilitar o retalhamento de 125 metros. O procurador jurídico falou que essa minha emenda era inconstitucional por a iniciativa não poder ser do vereador, então deveria ser a iniciativa do prefeito, fato que depois, com o movimento de todo o grupo aqui, o prefeito manda uma segunda mensagem. E o vereador Isaías, presidente da comissão, deu como constitucional, e a linha de raciocínio dele é a mesma que eu pensava, porque se pode diminuir o lote, diferente do que o plano diretor estabeleceu, 250 e 200, para condomínios edilícios de 140 e 160, pode para 125. Então, eu pensava isso, essa foi a linha de raciocínio do vereador Isaías, e muito que bem, deu tempo de eu pedir vista e estarmos discutindo isso. A questão é a seguinte, a mensagem da forma que ela está, e o vereador Paulo Renato falou, nós temos 19 mil terrenos, se todo mundo dividir, sendo 38. Bom, isso não aconteceu, isso não está acontecendo, e não vai acontecer esses 19 mil de uma hora para outra, todo mundo retalhar em 125. Né? E isso também será percebido nas próximas legislaturas e nas próximas gestões, com as mudanças de prefeitos e as mudanças da sociedade e transformação. E a possibilidade de mudar a lei, como o próprio Broto falou. E eu tinha feito naquela emenda o seguinte, que o retalhamento de 125 seria permitido nas macrozonas aonde há permissão de lote de 250 metros quadrados. Por que esse cuidado? Porque numa macrozona, por exemplo, de consolidação urbana 2, que o lote é 450, ou de proteção ambiental 1, 2, vou concluir a pergunta, e a macrozonas hídricas, a mensagem não fica uma abertura de haver retalhamento de 125 nessas áreas que devem ser protegidas no lote mínimo da macrozona? Não sei se deu para entender. Deu. Na verdade, é assim, a zona mais sensível que nós temos, vereadora Rose, é na zona de atenção ambiental 1, né? Na macrozona de atenção ambiental 2, aonde praticamente inexistem lotes, tá? Aonde não é praticado o retalhamento de lotes, tá? Na zona de atenção ambiental 2, o lote é 20 mil metros quadrados, nós nem temos lotes lá, então por isso que não houve essa preocupação da nossa parte. Na macrozona de atenção ambiental 1, são lotes mínimos de 1.000 metros quadrados, né?
repito, não é, lá praticamente não se tem lotes. Tá? E se tiver algum loteamento novo, o loteamento novo já não pode retalhar, a lei não permite. Então, é uma preocupação que eu não vejo por que a gente aplicar. Seria meio que assim, uma letra meio que morta na lei. Tá? Na macrozona de a consolidação urbana 2, que permite lote de 450 metros quadrados, seria no Jardim Tropical, Vale do Sol. Vale do Sol, imagine que ninguém vai querer retalhar um lote, né, com 125 metros quadrados. Então, assim, também não vejo razão para essa preocupação. Tá? Nós mantivemos a premissa que já existe hoje na lei de parcelamento. Só mantivemos o que está lá. Ficou de forma genérica, permite retalhamento para todos os lotes da cidade toda. Por isso também que não tem preocupação de estender isso para os novos loteamentos. Por quê? Praticamente se pode retalhar todos os lotes que existem hoje, né? Então, os novos loteamentos, vamos deixar assim, a coisa caminhar, ver o que vai acontecer, né? E que sigam aquilo que foi estudado pelos técnicos, né? As premissas que se deseja, né? Que são os novos tamanhos mínimos de lote, tá? Né? Vai de 140 até 2.000 metros quadrados, dependendo da macrozona. Né? Eu repito, se a gente fosse estender o retalhamento para a cidade toda, então era melhor, olha, pode 125 metros para a cidade inteira, acabou, não teria que discutir nada mais. Né? É a nossa visão, que foi compartilhada com o grupo de trabalho, né, que eu vejo aqui o Felipe Martins, o Léo, né, que são da área ambiental. Foi assim, exaustivamente discutido tudo isso em detalhes, né? Não é assim a visão do Broto, do Guilherme, é um conjunto. Foi submetido à Associação de Engenharia, onde temos lá assim, técnicos com conhecimento profundo disso tudo. Né? Então, teve um parecer da Associação de Engenharia que foi acatado, nós fizemos alterações, né? Com base nas sugestões da Associação de Engenharia. Então, enfim, o texto, da forma como está hoje, a gente vê como um consenso. Repito, eu sempre tive esse olhar, essa preocupação, nem muito lá, nem muito cá. Né? Não podemos, assim, nos preocuparmos excessivamente com a questão ambiental, senão a gente travaria a cidade. Né? Eu entendo que a gente não pode, assim, abrir excessivamente as exceções, as possibilidades, senão a cidade vira estamos desorganizada, que também acho que não é isso que se deseja, né? Então, assim, um pouco de tudo, né? Esse olhar, né, para os que têm menos recursos. Então, tem assim, eu diria que nós temos produtos para todas as condições financeiras, tá? Quem tem mais, quem tem menos, de uma forma geral, acho que todos estão assim bem contemplados, tá? Eu queria aproveitar. Para mim é extremamente gratificante fazer parte de um governo do nosso querido prefeito Pardini, tá? Onde a gente só se observa assim, trabalho, comprometimento, honestidade, né, que é uma coisa assim tão, tá? Então, enfim, para mim assim, é extremamente gratificante. É extremamente gratificante assim, ver uma plateia dessas, né, uma categoria preocupada, lutando pelos seus direitos, né? Ambientalistas preocupados com o meio ambiente, tá? E essa Casa de Leis, na figura do presidente Carreira, tá? Com essa postura, a gente percebe que, assim, que o bem coletivo, ele sobrepõe aos interesses políticos, né? Ao vereador Isaías, que, assim, que vamos dizer assim, entrou num tema delicado, importante, né? Para poder aprovar essa mensagem nossa, ao procurador jurídico Paulo Corade, que foi muito parceiro desde sempre, desde o início da lei, assim, nos ajudou bastante, né? Aproveito para já disse na audiência pública, repito agora. Então, enfim, meu colega Guilherme, então, eu agradeço a todos, é muito gratificante. Eu creio que em breve, né, a gente não sou secretário, eu estou secretário, né? Mas eu vou ter saudade desse ambiente assim, saudável, né? Tanto na política, como na parte técnica, e essa população preocupada, né?
Então, é muito bacana, eu agradeço a todos pela oportunidade. Próximo é o vereador Euclides, por gentileza. A minha pergunta é só, na realidade, para você, Luiz Guilherme, é porque no WhatsApp, na área do WhatsApp, duas pessoas estão perguntando a mesma coisa. Dá para você colocar de novo a situação do proprietário de um lote, pode dividir em dois proprietários, quais as possibilidades que tem do retalhamento? A questão da titularidade do lote, se é uma pessoa, se é duas. Você poderia, porque duas pessoas, para ver também que tem gente assistindo, né? Lógico. Então, faz favor. Obrigado, Euclides. Obrigado, Euclides, pela pergunta. É importante elucidar cada vez mais as questões técnicas também do projeto. Então, voltando a falar das diferenças, né, o desmembramento ele pode ocorrer com o lote sem edificação, desde que obedecidos os parâmetros legais da legislação municipal. Então, um lote lá sem edificação, ele pode ser, hoje, atualmente, um lote, basicamente, algumas áreas da cidade, a grande parte, um lote de 500 metros quadrados, ele pode ser desmembrado em 2 lotes de 250 metros quadrados. Um lote de 250 metros quadrados, o lote, hoje, ele não é permitido ser desmembrado em 2 lotes de 125 metros quadrados. Estou frisando bem para poder entender. Com a lei de anistia, acaba acontecendo essa permissão por questão da legislação federal permitir o lote mínimo de 125 metros quadrados. A diferença do retalhamento, como que a pessoa pode procurar o retalhamento e obter o retalhamento? Se ela tem, basicamente, um lote de 250 metros quadrados, portanto 10 por 25, que é a maioria dos lotes na cidade, ela constrói 2 casas, uma em cada lote com testada mínima de 5 metros, então 2 lotes de 5 por 25, 125 metros quadrados. Ele constrói essas 2 casas, junto, ou constrói uma, depois constrói a outra, pede o habite-se, aprova o projeto primeiro, na Prefeitura Municipal, constrói essas 2 casas, entra com um pedido de habite-se dessas 2 casas, a Prefeitura emite o habite-se, ele recolhe o ISS na Prefeitura, depois, com o habite-se na mão, ele vai até a Receita Federal, recolhe o INSS na Receita Federal da obra. Tendo a CND da Receita Federal e da Prefeitura, ele vai até o cartório e averba essa construção na matrícula. As 2 construções. Averbado as 2 construções na matrícula em cartório, ele volta até a Prefeitura Municipal e entra com um projeto de retalhamento. E aí a Prefeitura Municipal autoriza o retalhamento dessas 2 unidades habitacionais. O retalhamento, se a lei permitindo agora e sendo aprovada dessa forma, não depende da lei de anistia. Então, a lei sendo aprovada dessa forma, ele tendo as construções aprovadas na Prefeitura e feito todo esse caminho que eu falei, importante que essa pessoa, desde o início, procure um profissional habilitado no CREA ou no CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ou o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então, ele procura esse profissional provavelmente irá orientá-lo da maneira correta de se proceder tudo isso que eu estou falando. Tá? E aí ele consegue o retalhamento a qualquer momento e registra esse retalhamento novamente na matrícula, e aí ele tem as unidades habitacionais individualizadas na matrícula, podendo fazer um financiamento imobiliário, né, podendo proceder com outras coisas aí. Tá bom? Se caso tiver dúvida, explico de novo. Só complementando bem rapidinho, me corrija aqui, Guilherme. O retalhamento não precisa estar em nome de 2 proprietários. Tá? O retalhamento não precisa. O desmembramento, se ele for com base na lei da anistia, que nós não temos hoje, né? Se no futuro tiver alguma lei de anistia, então, o desmembramento baseado na lei de anistia, ele tem que estar em nome de 2 proprietários. Correto. Ok? Obrigado. Maurício, da plateia, por favor, 2 minutos. Boa noite a todos. Agradeço aí o comunicado de todos que citaram o meu nome.
Eu queria só pedir para que o Paulo Corradi fizesse o pronunciamento dele, o que ele citou, qual foi o parecer dele e o porquê, para que todos entendam qual foi a divergência que foi e por que não se aprovou de uma maneira inicial. Mais algum vereador que fazer uso da palavra? Vereadora Rosiello. Você prefere falar antes da vereadora ou quer falar no término do... então, Paulo Renato. Paulo Corradi. Boa noite a todos. Agradeço a pergunta, Maurício. Eu vou responder diretamente a tua pergunta sobre o parecer e depois eu queria falar até de uns outros aspectos da lei, inclusive sobre a pergunta da vereadora Rosiello quanto a outras áreas, que o plano diretor já tem certas diretrizes quanto a isso. O parecer, análise técnica e jurídica, se baseou praticamente no plano diretor, onde na discussão em 2017, estabeleceram lotes mínimos de 250 metros quadrados e 200 metros quadrados, se fosse com interesse social. Deixa uma brecha aberta no artigo 16 e 17 até regulamentação específica. O entender da Procuradoria foi no seguinte sentido: até uma regulamentação específica, teria que se comprovar o interesse social na diminuição do lote, como aconteceu com 160 metros quadrados. Nos 160 metros quadrados, eles exigiram, além do interesse social, que seja para conjunto habitacional, com lotes edificados e que sejam só na macrozona de consolidação urbana 1. Então, são diversos requisitos que vêm diminuir o tamanho do lote, de acordo até com leis federais, programa Minha Casa Minha Vida, alguns programas habitacionais estaduais, que já prevêem um lote menor para essas casas, diminuir custo, aumentar o número de habitações para a população de baixa renda. O que a Procuradoria entendeu pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade é que a diminuição de 200 para 160 é uma diminuição de 40, dá uns 20% no tamanho do lote. Com todos esses requisitos, há um interesse social claro na lei para essa diminuição. No 250, para você dividir para 125, uma diminuição de 50%, com nenhum requisito sendo pedido, apenas com base na lei anterior que tinha essa autorização, a Procuradoria não viu, nesse caso, o interesse social nessa divisão antiga, sendo que a audiência pública foram 6 feitas aqui na Câmara durante o plano diretor, só que no Legislativo, várias feitas no Executivo, onde a casa estava lotada, onde o lote mínimo foi amplamente discutido e foi uma grande, não digo uma briga, mas uma discussão saudável para se aumentar o lote, para permeabilização de chuva, os problemas ambientais decorrentes de um lote pequeno ou de um lote maior. É isso que a Procuradoria acabou analisando no parecer. E esse parecer agora desse retalhamento, ele já tem base, inclusive, na Lei de Regularização de Lote e Obra Clandestina, que essa Procuradoria também deu como inconstitucional e como ilegal. Até eu fiquei muito feliz com a fala do Mário, e saber que a Associação de Engenharia também repugna essa lei, que eu acho que o Broto falou a mesma coisa, a gente rasga as leis, Código de Obras, Plano Diretor, faz a obra totalmente irregular e vai lá e regulariza. Vamos estabelecer, então, como o vereador Abelardo, na época, propôs até, e não foi acatado, mas vamos pôr diretrizes, então. Vamos regularizar quem? Vamos regularizar a pessoa de baixa renda, vamos regularizar quem recebeu isso por herança, de uma forma que já estava irregular. Vamos prever certos casos que sim, eu vejo interesse público, interesse social, para se fazer essa regularização. Mas não de uma forma que seja passando do 250 para o 125, sem nenhum outro critério. Eu entendo e fico muito feliz
de ver o interesse público de vocês hoje aqui na casa representado. Aqui não tem interesse privado, porque o interesse público se faz de vários interesses privados juntos. Vocês que estão aqui hoje discutindo esse retalhamento são muito importantes na discussão dessa Casa de Leis. Tem que estar sempre no plano diretor, numa futura discussão, na lei de zoneamento. O interesse de vocês tem que estar sendo ouvido aqui nessa casa, como todos esses vereadores estão ouvindo. A análise da Procuradoria é apenas técnica e jurídica com base no plano diretor. Vamos rediscutir o plano diretor. O Euclides falou uma questão interessante. Eu também vi essa reportagem de 10 metros quadrados. A tendência está sendo diminuir o tamanho das moradias. Vamos discutir isso no plano diretor, vamos trazer aqui, vamos trazer junto com os ambientalistas que estavam aqui na época e vamos entrar num acordo. O interesse público de vocês é extremamente relevante e importante, tem que ser ouvido por essa casa. A análise da Procuradoria é apenas técnica e jurídica do plano diretor que foi colocado daquele jeito, que se entende que foi uma conquista ambiental, uma conquista social desse lote mínimo. Mas, como todos os vereadores aqui deixaram claro, se tiver que rever, pôr em pauta de novo, rediscutir as leis, essa casa aqui, eu conheço muito bem, todos os vereadores daqui estão de portas abertas para acatar sugestões de diversas pessoas, ouvir um lado, ouvir o outro lado. Isso tem que ser discutido. Isso aqui é muito saudável para a discussão política, discussão legislativa e realmente perceber os interesses de todos vocês. O que essa casa não pode aceitar é o interesse individual, o interesse privado de uma pessoa, de 2, 3. Vocês aí se juntaram, construtores, imobiliárias, donos de materiais de construção. Isso se forma um interesse público. Aí não tem mais interesse privado. Então, isso reforça a discussão política nessa Casa de Leis. Eu posso explicar até mais profundamente com diversos outros argumentos o plano que eu citei aqui. O parecer é um pouco longo, sabe, Maurício? Mas, enfim, é só uma análise técnica e jurídica. Querendo falar para vocês que a Procuradoria que eu represento aqui hoje não tem nada contra nenhum de vocês. É uma situação apenas de análise de lei. E que os vereadores aqui fazem o papel deles, de ver o interesse público, de escutar a sociedade. Tanto é que o Poder Executivo e o Poder Legislativo são eleitos pelo povo, pela maioria. O jurídico, em qualquer outro lugar, ele não é eleito pela maioria, ele é através de concurso público. Então, ele faz uma análise da lei sem ter uma pressão de fora em quem votou nele, na maioria ou não. Até para ter os pesos e contrapesos entre os 3 poderes. Então, isso é saudável. O interesse público vem através dos vereadores. O jurídico faz apenas a análise da lei de acordo com o ordenamento. É isso que eu queria deixar aqui. Eu queria, presidente, só me alongar 2 segundos, que o que eu queria falar antes, que eu já ia pedir a palavra, antes do Maurício até me falar, eu queria agradecer à Procuradoria Jurídica do município, através principalmente do procurador Guilherme, que nos alertou aqui sobre a questão do condomínio edilício de casas, que é uma demanda realmente, como falada aqui, tem bastante no município, não era regulamentada. Ele alertando a gente, eu chamei o Broto, conversei com o pessoal, falei, precisamos regulamentar isso aqui, a oportunidade agora na lei de parcelamento. O Broto prontamente, junto com a equipe Condema, com os arquitetos, engenheiros, foram lá. Em 2, 3 semanas, regulamentaram isso. Eu agradeço o Guilherme também, que estava na reunião. A gente junto acabou regulamentando isso de uma forma assim que vai beneficiar toda a população, esse novo tipo de construção aqui na cidade. E outra coisa que eu queria citar também é sobre... Eu analisando diversas outras leis de parcelamento para fazer o parecer, eu me deparei com um instituto que foi acatado pelo Poder Executivo e na mensagem número 1 criou-se esse artigo, que chama Consulta Prévia para Diretrizes e Aprovação de Projetos de Loteamentos. Porque pela lei, você tinha que fazer todos aqueles documentos, né? Projeto urbanístico em AutoCAD, levantamento plano altimétrico, contratação de engenheiro, para você entrar com o projeto de loteamento e de repente ser indeferido esse projeto.
Hoje existe essa consulta prévia, onde a pessoa vai saber qual o parâmetro urbanístico, qual a metragem mínima do lote, qual o perímetro, se está no perímetro urbano ou não, porque a gente sabe que loteamento é só dentro do perímetro urbano. E com isso, hoje não se tem mais, com a aprovação dessa lei, todo o gasto que o loteador precisaria ter para, de repente, receber um não da prefeitura. Então, através do Broto, que eu agradeço muito sempre a compreensão, a gente aqui parece de fora que o parecer é contrário, porque a relação aqui é muito amistosa, inclusive com os vereadores, com o jurídico da prefeitura, com as secretarias, e a gente conversa, troca ideia, e cada um respeitando a posição de cada um. Como eu agradeço muito diversas menções que foram feitas à minha pessoa hoje, com respeito ao parecer que foi feito. Eu só queria dizer que essa consulta prévia que eles acataram vai ser uma coisa de muito bom gosto para o município, para os loteadores, e vai ajudar demais. Era isso que eu queria deixar claro para vocês. Boa noite a todos. Vereadora Rosiero, tem 2 minutos. Que bom ter ouvido o procurador antes. Parabéns pela explanação, pela fala, pela sua postura durante todo o processo, Dr. Paulo. Eu queria pedir para o Broto, o Guilherme, que dê uma atenção à Secretaria de Habitação com os servidores que estão sobrecarregados no dia a dia de análise e aprovação de projetos. Tem pouquíssimos servidores e estão sobrecarregados, e quando tira férias, e aí isso acaba tendo uma morosidade, tanto para o andamento, o encaminhamento dos projetos que estão sendo e que gera recursos para o município, mas no próprio dia a dia lá da prefeitura. Então, na próxima análise aí de estrutura administrativa, de cargos, que abram vagas para profissionais, abram concursos públicos para profissionais na Secretaria de Habitação, para esse tipo de aprovação de projeto, dessa dinâmica que se faz importante, principalmente no momento que a gente está vendo vários empreendimentos no município de Botucatu. Outra coisa que eu queria, que não ficou claro, eu não sei se eu não ouvi ou se acabou se perdendo, a pergunta que a dona Jamila fez em relação ao preço dos lotes. Porque a partir do momento que abre a possibilidade do loteador fazer loteamento de 200 metros quadrados, e aí nós estamos falando de loteamento de interesse social, é óbvio que o loteador ele vai fazer de 200 metros quadrados, porque para ele, quanto mais picotar a área, ele vai tirar mais lotes e mais lucros, evidentemente. Mas a venda desses lotes vai ser mais em conta realmente para a população? Isso é uma coisa. Tempo de Vossa Excelência está encerrado. Eu me inscrevo de novo, depois, para ele responder. Estamos caminhando para o final. Eu gostaria que fosse bem sucinta as explanações, entrasse no tema da mensagem que estamos discutindo aqui do projeto 19. Vossa Excelência falou de secretaria, de funcionário, de progressão. Vamos ter até o tema, por favor. Mas os projetos todos serão aprovados por esses funcionários, presidente. Está com a palavra o secretário para responder. E a audiência termina às 8h30. Olha, com relação aos funcionários, já foi chamado, deve assumir nos próximos dias, uma arquiteta que vai reforçar a equipe da DIPROURB. Nós tivemos um servidor que se aposentou, tá? E, infelizmente, nós não tínhamos concurso público com banco de candidatos. Já pedimos a abertura desse concurso público, isso já faz um certo tempo, que demora um pouquinho. Então, enfim, mas tem uma arquiteta que já foi chamada, já tem o concurso público, ela já foi chamada, acredito que assuma aí, já estamos até arrumando a mesa onde ela vai assumir, né? A gente reconhece, sim, que é um volume muito grande de trabalho e a equipe é reduzida, sim. Com relação ao preço, é uma questão mercadológica, né? Veja bem, se eu tiver um lote de 200, um lote de 250, se for o mesmo preço, o de 200 não vai vender, né? Então, eu fico muito tranquilo, porque o próprio mercado vai atuar nisso, não tem como.
né, tem que ter preço diferenciado, né? Eu não vou comprar um Fusquinha pelo preço de... Né, enfim, né, eu acho que eu fico muito tranquilo. O mercado vai, com certeza, porque o mercado ele é muito... Ele é sábio, né? Ele... acho que não vai ter problema, não. Mais alguém da plateia? Mais algum vereador que quer fazer uso da palavra? Vereador Kula, 2 minutos. Senhor presidente, Eu estou inscrita, tá, presidente? Não poderia deixar aqui de dizer que, citar aqui alguns vereadores que fizemos várias reuniões, conversamos com o prefeito, discutimos com o prefeito, o Broto estava junto, o Guilherme, para que se saísse da melhor forma possível e a população saísse ganhando, como o doutor Paulo disse. Então, quero aqui, para o público presente, para as pessoas que estão nos assistindo, o vereador Isaías, que logo no dia seguinte reunimos a nossa comissão, eu, o vereador Isaías, o vereador Zé Fernandes, e logo em seguida parabenizar o Zé Fernandes, que saiu correndo atrás de outros vereadores para que acontecesse essa audiência pública, o vereador Carreira, o vereador Paulo Renato, o vereador Alessandra, e o vereador Laudo. Eu cumprimento, eu digo esses porque as discussões foram com esses vereadores que são da base do prefeito, que têm a liberdade de ir lá pedir para se mudar as coisas. É aquilo que eu falei. E hoje eu estou muito feliz porque algumas pessoas que não conhecem ou são mal intencionadas, elas acabam jogando que o vereador vai votar contra o pequeno, que o vereador vai fazer isso, vai acabar com comércio, pessoas que vendem cimento, ferragem. Quero aqui cumprimentar minha filha, que é proprietária da Botuaço. Também conversamos muito sobre esse projeto. Então, também fui muito procurado por pequenas pessoas. Um minutinho para me terminar. Também a Terezinha, minha amiga, que seu esposo está aqui, que é um pequeno construtor. Então, quero dizer que aqui a gente vai votar com consciência do que a população quer. Vereador. Eu acho que tem que acontecer isso. A população, senhor presidente, gritar, mas com sabedoria. Não sair aí xingando, falando, outras pessoas se aproveitando de alguma forma Mas seu tempo está daquelas encerrado, pessoas. vereador. Obrigado, senhor presidente. Mas a vereadora Rosiela está inscrita para 2 minutos. Muito boa a fala do vereador Kula. Até agradeço Vossa Excelência que, depois do meu pedido de vista, onde o projeto não foi votado sem essa mensagem, o projeto voltou para a pauta para ser votado e Vossa Excelência pediu adiamento por 2 sessões e que oportunizou nós estarmos discutindo essa alteração na lei através da mensagem do prefeito. E eu só queria deixar uma mensagem, ou então até me certificando de que, por exemplo, dois irmãos que queiram comprar um lote de 200 metros quadrados e eles construírem as suas casas, dividindo-se 125 metros quadrados construídos, dentro do Código de Obras, e fazer todo o recolhimento depois das despesas para poder fazer a aprovação. A partir dessa lei, a pessoa pode. Após essa lei, eles não vão poder mais. É isso? Que fique claro isso. Então, 2 pessoas que queiram comprar um lote de 250 metros quadrados, construir e depois regularizar dentro do Código de Obras, construir corretamente, vamos dizer assim,
Hoje, eles podem fazer isso com essa lei, nos loteamentos já aprovados, mas os futuros eles não vão poder mais. Tá? Só me certificar disso. Eu entendo que os futuros loteamentos, embora essas novidades dos condomínios de edilício dos 140 metros quadrados, os 160 metros quadrados, tem que ser para os empreendedores que já vão entregar esses imóveis construídos. Eu acho que mexe no direito individual do cidadão, de duas pessoas que não querem viver no conjunto habitacional, ele quer comprar um lote lá no terreno e fazer isso, né? É uma questão de conceito. Mas, como o Broto disse, as leis mudam e mudam gestores e aí a gente vai caminhar conforme o interesse público da sociedade. Mais alguém da plateia quer usar a palavra? Então nós vamos caminhando para... Presidente, posso responder a vereador? Pode. Obrigado, vereador, pela pergunta. Na verdade, é só para não haver confusão, tá? Então, assim, a sua pergunta não foi na questão do retalhamento, e sim da regularização. Se eu entendi errado, a senhora me corrige. Do retalhamento, porque é o que se refere à mensagem. Isso. E aí o retalhamento de construído, né, de 125. Isso, que na pergunta a senhora colocou que se a pessoa comprasse num loteamento novo a partir da aprovação da lei, ele não poderia construir. Então, assim, construir ele pode. Não é... E nunca vai ser aconselhável ele construir legalmente para depois regularizar, né? Então, assim, sempre com o acompanhamento do profissional, aprovado nos órgãos públicos municipais, para que tudo saia da melhor maneira possível. Então, é a questão da construção. Isso, agora, lógico que a gente, né, sabe que acontecem as construções ilegais, então a regularização, ela pode, aprovando a lei, depois aprovar a lei, isso vai poder sempre. Agora, o retalhamento, de acordo com a mensagem, ele permite, nos loteamentos já estabelecidos, até a aprovação e homologação dessa lei. Depois da aprovação e homologação desta lei, em novos loteamentos, não será mais permitido o retalhamento para lotes menor do que a macrozona permite. Tá? Então, não é só 250. Por exemplo, tem macrozona que vai permitir 200. Então, se ele, num loteamento novo, aprovado, após a aprovação dessa lei de parcelamento, um lote de 400, onde a macrozona permite um lote de 400, ele pode ser desmembrado em 2 de 200 também, ou um de 500 em 250. Mas é importante frisar a fala do vereador Paulo Renato, ele foi muito feliz na colocação dele na quantidade de lotes. Logicamente, nem todos vão ser retalhados e tudo mais, mas é uma grande quantidade. Então, assim, e logicamente que, como tudo, o urbanismo, a arquitetura, ela é dinâmica. Então, daqui a alguns anos, provavelmente essa discussão vai voltar à tona. Tá? Mas hoje o que se entendeu nesse grupo de estudos é o que está colocado na lei. E eu discordo um pouco da colocação da senhora com relação ao condomínio, edilício de casas. Ele sim beneficia o pequeno construtor e a pessoa que quer morar. Porque esse condomínio ele pode ter 2 casas ou ele pode ter 20, 40 casas, dependendo a gleba se permitir. Então, o condomínio edilício, como está na lei, ele é sim para o pequeno empreendedor, para o pequeno comércio, para os profissionais que aí estão, visto que não só o condomínio edilício, que o condomínio edilício ele precisa ter a construção, mas existe o condomínio de lotes, que também permite ser feito esse condomínio. Então, eu peço a gentileza de poder discordar da fala da senhora nessa questão do favorecimento do pequeno empreendedor. Não, eu só me referi à pessoa que compra, ele quer comprar um lote, mas ele não quer morar num condomínio, ele quer morar num outro, num loteamento, ele compra um lote e vai morar lá, e não num condomínio onde tem lá 140 metros para todo mundo. É nesse sentido que o direito do cidadão de escolher só essa interferência. Ok, o importante é salientar que ele vai... além de ele poder comprar casas e lotes em diversas questões, ele vai poder escolher o que ele quer fazer. Se ele quer comprar o lote, uma casa que foi retalhada, dividida, se ele quer morar num condomínio, se ele quer morar num apartamento, isso é importante. O leque de opções que a população vai ter.
José Fernandes, outro vereador inscrito. Estamos caminhando ao final dessa audiência. Rapidinho, senhor presidente. Quero agradecer Vossa Excelência, agradecer a população que nos acompanha pela TV Câmara, a população que está presente nessa Casa de Leis, agradecer ao nosso sempre atuante secretário Broto, Luiz Guilherme, o vereador Paulo Renato, da Comissão de Obras, a vereadora Rose, da Comissão de Saúde, Turismo e Meio Ambiente, também o meu parceiro de comissão, que nós trabalhamos em cima desse projeto, na Comissão do Meio Ambiente, eu, Sargento Laudo e a Rose, e em especial o meu querido presidente Isaías Colino, e eu também o meu companheiro, parceiro, o Cula, que nós trabalhamos na Comissão de Justiça e Redação. Fico feliz e agradeço a Daniele pelo trabalho e empenho, com os demais companheiros arquitetos, engenheiros, a população, empresários que participaram dessa movimentação para esse acontecimento dessa audiência. É exatamente o que o vereador Cula falou. Nesse período de recesso, eu corri através dos vereadores para a gente marcar essa audiência, que aqui estamos encerrando, e eu fico muito feliz em voltar a esse projeto com a participação da população, que isso é o mais importante. Eu gostaria que a população participasse mais das audiências públicas para facilitar a votação e o processo desse legislativo. Muito agradecer também, em especial, o nosso querido procurador dessa casa, Dr. Paulo Corradi, pelo excelente trabalho que vem realizando e continuará realizando justamente nas comissões desta Casa de Lei. Quero agradecer todos os vereadores, indistintamente, pelo empenho, pelo trabalho, em especial os vereadores das comissões temáticas, na pessoa do presidente Isaías Colino, o presidente Paulo Renato, a presidenta Rosielo, e os vereadores que tiveram interesse em procurar o prefeito municipal, o vereador da base governista, para que realmente contemplasse o anseio dessa população. Quero também agradecer o trabalho magistral da Daniele, quando me procurou logo pela manhã no gabinete, rapidamente articulamos uma reunião na prefeitura e, felizmente, todos os engenheiros, arquitetos, construtor, comerciante estiveram presentes e pudemos ter essa luz que estamos tendo agora aqui. Ao grande secretário Broto, pela dedicação, viu, Broto, pela presteza, sempre que foi solicitado, o senhor estava presente, ao nosso queridíssimo Luiz Guilherme também, dando informações técnicas, orientando os vereadores, as comissões. Também quero ressaltar o trabalho do procurador jurídico da Casa, obviamente, sempre voltado à legalidade, temos que reconhecer, e mesmo as comissões entendendo o anseio da população, dando um parecer contrário do procurador, mas quero dizer e peço que continue nessa linha, nesse trabalho, que terá sempre o reconhecimento desta presidência, desta mesa diretora. Quero também agradecer e parabenizar a nossa diretora, os funcionários da casa, Silmara sempre fazendo gestão, que este projeto tramita desde abril no Poder Legislativo. Respondendo à vereadora Rosielo, não estava aqui para projetar um mapa, porque a audiência foi previamente agendada, e o vereador, quando tem interesse em projetar alguma coisa, tem que acionar e colocar os funcionários previamente com a solução, porque de imediato jamais uma TV pode transmitir qualquer coisa. E a Câmara é zelosa pelo que tange, o que vai de encontro com a população. Respondendo Vossa Excelência. Quero dizer que, após essa rica e farta audiência pública de mensagens, de debates, esse projeto entrará na pauta do próximo dia 12, segunda-feira que vem, e com certeza, secretário, dará um ponto final e estamos contemplando todos os segmentos de Botucatu. Deixei para o final, propositalmente, o trabalho, a preocupação do nosso prefeito municipal. Jamais, em hipótese alguma, fez gestão de soberania, de imposição sobre qualquer vereador que eu tenha entendimento. O prefeito sempre ao lado da população, desde o primeiro momento que chegou esse projeto, em abril, ele tinha a intenção de fazer esse retalhamento de 5 por 25. Então,
Broto. Leve o abraço de todos os vereadores ao prefeito, pela dedicação que ele vem governando Botucatu de encontro com o anseio da população. Tá bom? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a apresentação, agradecendo os telespectadores e toda essa plenária maravilhosa e a galeria que se apresenta. Obrigado.